Pessoal, obrigada pelo espaço aqui. É muito legal a gente poder, né, compartilhar um pouquinho aí sobre projetos, operações, sobre esse nosso dia a dia. Então, queria agradecer esse espaço também. E aqui hoje eu vou trazer um pouquinho de uma visão que a gente fala muito na DPZ, quase como um mantra, né, que é essa relação da cultura da empresa com a operação, né? Como é que a gente visualiza isso? Então, a gente trouxe um pouquinho dessa visão da DPZ para compartilhar aqui com vocês hoje, tá? Então, vou começar aqui me apresentando, como o Ramon já antecipou. A gente tinha aqui programado para a Mônica, que é a nossa diretora de Cultura e Gestão, estar conosco também. Ela teve uma questão aí mais emergencial, não pôde estar, mas vou aqui fazer o meu melhor para representar também todas as falas e como a gente trabalha muito junto, muito próximo, né? As duas áreas precisam realmente trabalhar junto. A gente também está super integrado aí com tudo que a gente fala de cultura dentro da operação, tá? Então, eu sou a Michele, gente, hoje eu sou diretora de operações na DPZ, já estou lá há 6 anos, né? E também tenho uma carreira aí em gestão de projetos, em antigo atendimento, em operações agora. Já trabalho há alguns anos também, mais de 20 anos no mercado. Já trabalhei com propaganda, com CRM, com digital, eventos, um monte de coisa. E a gente, no final do dia, olha para tudo que a gente fez e a gente sabe que a operação é importante, né, para todo o processo. Então, é um pouquinho disso que eu vou contar aqui para vocês hoje. Então, no nosso ponto de vista, né, assim, o que é essa relação com operações e cultura. Então, primeiro, assim, gente, para vocês refletirem aqui um pouco, né, trouxe para não ficar só eu falando aqui, a gente poder pensar um pouquinho, né, o que seria operações, né, para vocês. Acho que cada um tem um conceito, às vezes a gente, né, em uma agência a operação funciona de um jeito, na outra agência funciona de uma outra forma, mas resumindo aqui, né, a gente enxerga que operação é uma série de etapas e de atividades planejadas e organizadas para a gente alcançar algum objetivo, né? Ou mais de um objetivo. Então, a gente tem etapas ali, atividades que são, de certa forma, mais recorrentes para a gente conseguir realmente alcançar algum target que a gente tem. Então, imagina a Coca-Cola, por exemplo, né? Um produto que consegue trazer a mesma experiência no mundo inteiro. Isso só é possível por causa de um processo operacional, né? Senão não seria possível aí todo mundo desfrutar de uma marca que consegue trazer quase a mesma experiência em todo mundo. A gente sabe que tem algumas questões de flexibilidade conforme cada país, mas a imagem final que fica sempre essa, né, gente? É o mesmo produto, você vai estar em qualquer lugar do mundo, você vai conseguir consumir, ter essa experiência, se conectar com uma marca, com um produto que a gente gosta tanto. E aí eu trouxe aqui para a gente visualizar, né, por exemplo, uma operação um pouco mais complexa. Então, essa aqui é a maior malha metroviária que existe no mundo, que é a malha metroviária de Xangai, né, da China. Então, imagina, gente, aqui, quão complexo é essa operação, né? Então, trouxe aqui para a gente refletir junto, para quem quiser aí arriscar, né? Quantas atividades a gente imagina que existe nessa operação, gente? Então, eu fico pensando assim, né? Porque tem as portas que tem que abrir, tem os metrôs que precisam entrar, as pessoas precisam ter acesso, é o ticket, é banheiro, é um monte de coisa acontecendo junto ao mesmo tempo e tudo no seu time, né? Funcionando, uma manutenção recorrente. A gente tem tudo que é tipo de operação aqui, né? Então, quando a gente fala de operação, não é simplesmente a operação
operação de um job, a gente precisa amplificar um pouco o nosso olhar e entender que a operação, ela pode ser muito complexa, tá? Então, a gente fica pensando, né, como é que a gente começaria a organizar uma operação como essa, né? Se alguém desse para a gente hoje aqui, olha, vamos sentar e vamos organizar aqui a operação do metrô de Xangai. A gente precisa saber por onde a gente vai começar, né? E a ideia é que, assim, gente, toda operação, ela tem processos por trás. E o que são os processos, né? Até existe essa dúvida, será, o que vem antes, o processo ou a operação em si, né? O processo, eles são realmente os conjuntos de estratégia, de técnicas, fluxos, metodologias que a gente vai aplicando e que a gente tem também ali um objetivo, um determinado fim. Então, dentro de uma operação, a gente tem realmente diversos processos, né, dentro de uma única operação. E aí a gente tem vários ganhos com isso, com a implementação de processos, né? Eu já vi aqui que o pessoal já falou, né, os palestrantes anteriores já falaram também da importância, como as pessoas veem o benefício da gente implementar um processo. Então, a gente tem ganhos como qualidade, proatividade, a gente tem ganho de escala, né, rentabilidade, tem diversos ganhos aí, se a gente for pensar, quando a gente implementa realmente os processos. E às vezes, gente, tem ganhos, resultados que a gente não vai nem perceber o quanto a gente está impactando toda a cadeia, né? É muito importante, esse é quase que um efeito borboleta também, quando a gente implementa processos, né? Só que o processo por si só, ele é um papel, né, gente? Ele está ou no papel, ou num Keynote, ou num PDF, o processo está em algum lugar. Então, a gente tem um processo, tem um fluxo que a gente desenvolve, planeja e tal, mas quem vai implementar os processos são as pessoas. Então, aqui a gente costuma dizer muito isso na DPZ, quando a gente implementa um novo processo, a gente traz os gestores para perto, os gestores precisam ser as pessoas, as primeiras pessoas realmente que compram a ideia. Eles são participativos também nesse processo, não adianta a gente simplesmente impor alguma coisa, porque quem no final do dia vai fazer esses processos acontecerem, quem dá vida para esses processos que podem estar aí na parede, né, ou num keynote lá, são as pessoas realmente. Então, a gente entende a importância de engajar as pessoas dentro de um processo e de essas pessoas verem o benefício também, né, que a gente tem da implementação de processo. E aí, para o outro lado, a gente falou, então, dessa parte, né, mais de operação, mas a gente tem, por outro lado, a cultura também, né? Então, a gente tem uma cultura organizacional, cada empresa tem a sua cultura, mesmo que você não definiu a tua cultura, qualquer empresa já tem uma cultura, porque ela nada mais é do que a forma, o pensamento, o comportamento que a maioria das pessoas tem. Geralmente, essa cultura vem implementada, né, pelas pessoas que fundam a empresa, depois pelos líderes, eles vão entrando num consenso, e aí, conforme vai desenvolvendo a empresa, as pessoas que vão chegando, elas vão se adaptando a essa cultura. Por isso que é muito legal a gente conseguir medir também, né, assim, se a nossa cultura está sendo efetiva ou não e se está todo mundo alinhado com a cultura da empresa, né? Então, a gente precisa avaliar aí visão, valores, a missão da empresa. E aí, gente, a gente tem aqui, né, dentro na DPZ, a gente já fez também alguns cursos, consultoria, para a gente ajustar a cultura da agência, é super importante ter um olhar também de fora, né? E a gente sabe que tem todo um fluxo aí para a gente entender realmente como é que funciona a cultura na cabeça das pessoas. Então, todo ser humano tem ali suas necessidades, às vezes a pessoa tem uma necessidade de pertencimento, e ela tem valores e crenças que são dela, né? Tem valores pessoais mesmo. Isso gera pensamentos, gera emoções, gera sentimentos. A partir daí, que a pessoa vai gerar um comportamento. Então, o comportamento, ele é o final. A gente precisa entender que existem os valores, existem as necessidades, né, antes das pessoas terem um comportamento. Então, a cultura também é formada por pessoas, assim como as pessoas dão vida aos processos, né, e à operação, na cultura também. Então, as nossas atitudes e as disposições, né, das pessoas precisam estar alinhadas também aos valores e à visão da empresa. Não quer dizer que a empresa vai mudar as pessoas, né? Ou vai pedir que ela pense de outra forma. Não é isso. A gente precisa explorar a trajetória das pessoas, o que elas têm realmente de conhecimento, de informação, né, de bagagem, e alinhar isso aos nossos valores. A gente tem até aqui uma frase
da Mônica, ela fala bastante isso, e aí eu trouxe até para homenageá-la, ela participar aqui também um pouquinho com a gente, que é cultura e valores só significam algo se estão nas práticas e posturas do dia a dia. Então, não adianta estar também a cultura, a visão, valor no site, no LinkedIn da empresa, né? Elas precisam refletir o nosso dia a dia. Então, a gente para pensar, né, assim, se por um lado a gente tem processos, tem operação, e do outro a gente tem cultura, por que as pessoas se engajam ou não com o processo? E a gente, em diversas discussões que a gente teve, né, aqui internamente, diversos modelos e ideias que a gente foi implementando, a gente entende que, assim, por um lado a gente tem a pessoa, tem o ser humano, né, que ele teve aí um repertório profissional, ele teve um repertório pessoal, cada um aqui veio de um tipo de criação, veio de uma cidade, veio de um estilo de vida, cada um tem o seu perfil comportamental, é interessante a gente entender isso, conhecer as pessoas que trabalham com a gente também, né, porque elas vão conviver com a gente ali o dia a dia, né, a ambiência que essa pessoa frequenta, então, às vezes, os lugares que a gente está, muda um pouco, né? A visão que a gente tem e tudo mais, ela tem identificação com as coisas, tem objetivos pessoais, e por outro lado, a gente tem empresa, com os seus valores, com a sua visão, a empresa tem uma natureza de operação, né? A gente, quando fala em agência de propaganda, a gente é um prestador de serviços, então tudo isso cria também a identidade da empresa. Então, por um lado, a gente tem a identidade da pessoa, e por outro, a gente tem a identidade da empresa. Né? E aí a gente separa aqui alguns tópicos que a gente entende que são tópicos que fazem as pessoas se engajar ou não com o processo. Então, é legal para a gente pensar isso antes de implementar qualquer processo, né? Então, tem a questão da intencionalidade. As pessoas precisam ter intenção para fazer as coisas, elas sempre vão ter alguma intenção. Então, às vezes, a pessoa vai estar, por exemplo, numa zona de conforto, ou às vezes elas vão estar numa curva de aprendizagem. Então, não é o processo, às vezes, que está errado, né? Muitas vezes alguém pode ter tido aqui, de repente, essa experiência, você implementa um processo, treinou todo mundo, pediu opinião, engajou as pessoas, e de repente tem uma, duas pessoas ali que não engajaram. Essas pessoas, às vezes, estão num outro momento, tá numa autonomia e precisa ser trabalhado, precisa entender até individualmente, né? Existem motivações internas, então, as pessoas, como a gente falou, né, aqui um pouquinho atrás, tem valores pessoais, então, às vezes, para ela, aquilo não tem valor, tanto valor quanto para outra pessoa tem. Então, a gente vai precisar entender e falar, olha, para a empresa, nesse momento, tem valor. Como é que a gente consegue trazer o teu melhor? Como é que a gente consegue trazer o teu repertório para aproveitar aqui, para trazer também como um benefício para o teu trabalho, para o teu dia a dia? Temos motivações internas também, né? Então, assim, a gente precisa ter uma comunicação apropriada, né? Qual é o conteúdo que a gente vai passar, como que está o estilo dessa comunicação. Então, tudo que a gente faz, os movimentos, a gente também precisa perceber, entender todo momento que a gente vai implementar um novo processo, a gente senta, a gente nunca em operações implementa um processo sozinho. Então, a gente sempre vai sentar com o time de cultura e gestão e falar, para esse momento, para esse processo, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer um treinamento, a gente vai falar só com os líderes, a gente vai chamar gerentes, a gente vai identificar pessoas. Então, a gente constrói isso tudo muito junto para que a gente tenha sucesso também na implementação de todo o processo, de toda a operação. E aí, gente, é claro que as pessoas precisam entender o seu papel, né? Qual é a contribuição e responsabilidade que ela tem. E isso aqui, muitas vezes, o gestor vai ter que ajudar, com certeza, mas muitas vezes é a gente, né? É time de projetos, é time de operações que precisa mostrar para a pessoa, fazer com que eles entendam qual que é a responsabilidade das pessoas no processo. E quem se engaja, gente, quando a gente envolve as pessoas nos processos, elas tendem a ter mais compromisso com o resultado, com esse engajamento todo aí, a gente tem muitos ganhos. Esse aqui são os valores da DPZ. Então, a gente trouxe, assim, para mostrar, né, contar também um pouquinho, então, materializar um pouco como é que a gente usa esses valores no nosso dia a dia aqui, linkando com toda essa parte de operações. Então, quando a gente fala de compromisso com a diversidade, né, hoje a DPZ é uma agência que tem muita diversidade, quando a gente fala em pessoas, né, a gente tem muita diversidade dentro da DPZ, mas a gente também está falando dos jobs, dos processos, da forma que a gente vê as coisas. Então, a gente tem que entender que diversidade
é bem amplo, né? A gente não quer que sejam pessoas só com uma formação em um estilo, não, a gente precisa de outras ideias, de pessoas que já trabalharam em outras áreas, de pessoas que já tiveram experiências diferentes com a gente, para a gente poder ter essa diversidade de pensamento também. A questão da transparência, né? A gente fala muito, então, gente, fale. Se você não tiver gostado, fala, não tem problema, não existe retaliação. Você está fazendo uma construção, está fazendo o outro refletir, pensar. Se um processo não estiver funcionando, vamos sentar junto, vamos olhar, porque o processo é isso, são as pessoas que vão materializar, né? A gente tem a coautoria, que é essa ideia de ninguém faz nada sozinho, então também vale para a operação e vale para qualquer demanda que é feito dentro da agência, né? Seja um job, seja um projeto, seja um plano de mídia, para qualquer área vale essa questão de coautoria, e obviamente aqui a gente traz, por exemplo, a gente quando desenvolve aí os guias das áreas, os playbooks, algum processo novo, a gente busca o líder da área e a gente fala quem que a gente vai envolver do time para construir junto com a gente. A gente nunca faz o processo só com o líder da área. A gente precisa de visões diferentes, de quem está ali na ponta, às vezes, fazendo algum processo que talvez a gente não tenha identificado algum nicho que vai ser super importante e relevante para a criação desse novo processo. Então, nunca a gente vai fazer sozinho, nunca vai ser imposto nada e nunca vai ser só com o líder da área. A gente precisa envolver pessoas, é claro que não dá para envolver todos, mas a gente pega uma amostragem para que a gente tenha representatividade também de fala. A gente tem aí o compromisso com a mudança, que é justamente isso, né? A gente não precisa ter algo fixo por muito tempo, ter uma regra colada na parede e que nunca vai mudar. A gente está disposto a mudar sim, né? Mudar dá trabalho, mudar tira a gente da zona de conforto, mudar tem vários aí questões que mexem um pouquinho com a gente, chacoalham um pouco, mas mudança é sempre muito positivo. Então, a gente está super disposto a mudar. E quando a gente fala de ousadia e respeito, né? A ousadia é justamente isso, a gente encoraja as pessoas a levantarem a mão e falar, olha, isso não tem nada a ver comigo, não é nem da minha área, mas o que você acha disso? Então, eu recebo vários e-mails aqui, vários contatos de pessoas dando ideias, dando opiniões, né, de dentro da agência, a gente se fala, né, se encontra num café e, de repente, acontece alguma ideia, ninguém precisa ter medo de falar e de colocar sua opinião, porque a gente está construindo tudo junto. E o respeito, né, gente? Obviamente, aqui, que a gente trata em todos esses valores também, mas é a gente respeitar, e aí do ponto de vista de cultura e processo, é entender que cada um tem o seu perfil, que cada um tem o seu tempo de aprendizagem, que cada um também teve suas experiências anteriores, e ela não é melhor ou pior, ela é diferente. Então, quando a gente olha para respeito dentro de operações cultura, a gente busca respeitar as pessoas, mas também engajamos muito aqui de respeitar os processos, a estrutura. Então, a pessoa precisa entender que ela tem essa responsabilidade também do respeito. E aí, gente, então, só para a gente já estar encerrando aqui, para a gente concluir, né? Como é que a gente materializa, então, a cultura dentro dos nossos processos operacionais, né? Então, já falei um pouquinho aqui, né? Já dei uma largada aqui, mas sendo um bom ouvinte, então a gente precisa estar disposto a ouvir as pessoas, entender, ser flexível e adaptável. Não é porque a gente tem um processo que ele vai funcionar para toda a área, para todo tipo de conta, para todo cliente. Então, a gente precisa também entender que a flexibilidade, ela existe, e é aí que está também, às vezes, o grande resultado que a gente tem, quando a gente consegue ser flexível. A gente precisa envolver as pessoas, né, como eu disse aqui, e não só em um momento, na hora de mapear, na hora de implementar, também na hora da gente planejar. Então, não é eu falei com a pessoa e no final do processo eu não falo mais. Não, a gente precisa se mostrar também presente e estar disposto ali para fazer qualquer mudança. Criar processos, gente, isso é super importante, que sejam úteis e sustentáveis também. Isso aqui para a gente é extremamente importante, porque às vezes a gente cria um processo e quando a gente vai ver, ele está muito longo, ou a gente não vai usar, talvez, todos os documentos que a gente se propôs a usar. A gente implementa, coloca 2 meses e, de repente, não está mais funcionando. Então, a gente precisa também entender que precisa ser útil, porque se as pessoas não virem utilidade, mas eu vou começar a preencher isso, eu vou começar a fazer aquilo, mas e aí? Você precisa apresentar os resultados, você precisa mostrar que aquilo tem impacto, sim, e também
a questão de ser sustentável é porque todo mundo tem o seu trabalho para fazer, né? Se a gente implementa um processo que a gente não consegue dar conta, a gente vira, né, um pouco assim, escravo daquele processo, então não tá legal, ele não tá ajudando, ele atrapalha, né? E, obviamente, a gente contribuir sempre com a nossa opinião, mesmo quando alguém não nos chamou, a gente está sempre lá, ouve uma conversa, alguma coisa, e é legal a gente mostrar que está disposto a contribuir, né? E aqui, até no dia a dia, né, gente, trouxe aqui só para ilustrar coisas pequenas, a gente está numa reunião, numa call, às vezes hoje a gente trabalha em modelo híbrido também, né, e acho que a maioria das pessoas fazem muita call durante o dia, tem coisas pequenas que mostram os nossos valores, tem coisas pequenas que materializam as nossas culturas dentro de um processo operacional. Uma reunião é um processo operacional, né? Ela tem um começo, meio e fim, ela tem um objetivo, ela tem uma pauta. Então, com questões pequenas, a gente consegue mostrar qual que é a cultura. Você se colocar disponível, posso colaborar, né? Olha, eu tenho alguma coisa aqui para acrescentar, pessoal, olha o tempo, acho que esse não era o foco da reunião. Então, acho que é muito legal a gente entender que a cultura pode estar, sim, aí no nosso dia a dia. E aí, para concluir, né, quando a gente fala de cultura e operação dessa combinação, a gente tem realmente essa sinergia aqui acontecendo, e a gente aqui na BPZ entende que essas duas frentes funcionando junto, elas produzem um resultado muito maior. Então, quando por um lado eu tenho processo, metodologias, né, eu tenho ali um processo operacional, ele vai alimentando essa cultura, as pessoas chegam, elas já veem que tem algo pronto, elas vão sendo inseridas nessa cultura, ao mesmo tempo que a cultura da empresa também vai retroalimentando aí a operação. Então, a gente tem essa visão que uma coisa ajuda a outra. Não tem a história de quem nasceu primeiro, elas têm que andar juntas, né? E eu deixo aí também duas frases, uma mais focada em operação e outra mais focada na cultura, para a gente entender que a desorganização ela tem um alto custo operacional. Então, quando a gente fala de operação, de processos, de organização, gestão de projetos, a gente está falando de algo que tem muito valor, que tem um valor alto, né, para a gente, para a agência, para os clientes, para toda a nossa cadeia, e aí é muito importante que a cultura ande junto, que a gente deixa aqui a mensagem também, né, a frase famosa, a frase mais famosa sobre cultura, que a cultura, ela come a estratégia no café da manhã. Então, se a gente estabelecer também uma estratégia operacional toda e não tiver a cultura acontecendo, o pessoal vai chegar, vai tomar seu cafezinho, vai começar a reunião e vai falar, não vou seguir o processo, porque tá tudo bem, eu faço do meu jeito. Então, essa é a importância da gente andar e caminhar junto aí essas duas frentes de mão dadas.